Graça e paz, igreja. Segundo Crônicas 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ler novamente? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse é o convite do nosso Deus para hoje, para que a gente se aproxime, se humilhe, busque, ore e busque a face dele. Para que a gente se arrependa e ele ouça dos céus o nosso clamor. Igreja, feche os teus olhos, adore. Primeira coisa que devemos fazer como crentes em Cristo Jesus é pedir perdão pelos nossos pecados. É o arrependimento que traz a presença, a manifestação de Deus em nossas vidas. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue, o santo, o maravilhoso Deus, puro, imaculado, derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Deus, em arrependimento. Deus, nós confessamos tudo aquilo que o nosso coração corrupto às vezes deseja e às vezes faz. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, tem misericórdia. Espírito Santo de Deus, fala conosco essa noite. Enche este lugar, Deus. Fala ao coração da Tua igreja. Deus, que o nosso coração esteja em Ti, preparados para ouvir a Tua voz e obedecer, Deus. Que a Tua presença toque cada um aqui, Deus. Que nós não venhamos sair aqui da mesma maneira que entramos, mas que venhamos sair daqui transformados pela Tua palavra, tocados pelo Teu Espírito Santo para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E para você respirar, você precisa de dois processos: inspirar, expirar. E isso foi dado a nós por Deus, porque a cada movimento que você faz de inspiração e expiração, você consegue equilibrar o seu corpo. E quando o seu corpo está em equilíbrio, você vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade, oferecendo a Ele um culto racional, sabendo que você está adorando ao Deus que você conhece, que você ama por amor. E este louvor agora, ele fala louve. E aí eu só vou recapitular um pouquinho com os irmãos, porque ele precisa ser repetido. E eu tenho certeza que os irmãos vão se lembrar que a gente fez um ensaio aqui e hoje nós vamos retomar novamente. Então nós vamos começar com a bateria. E aí eu vou dizer as frases e as backings, que estão de rosa hoje, muito elegantes, elas vão repetir e a igreja repete junto com elas. Vamos recapitular? Então vai fazer assim, ó. Tudo que tem. Tudo que tem. Viram? Quando elas fizerem, vocês têm que fazer junto com elas, respondendo ao que eu estou falando. Vamos lá? Tudo que tem. Tudo que tem. Fôlego. Fôlego. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Nós vamos fazer 2 vezes. E eu estou ouvindo gente fazendo voz diferente. Significa que esse coral aqui vai chegar ao céu rapidinho, amém? Então vamos lá, de novo. Tudo que tem. Tudo que tem. Fôlego. Fôlego. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Amém. Solta a voz com tudo que você tem. Vamos começar? Tudo que tem. Tudo que tem. Fôlego. Fôlego. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem. Tudo que tem. Fôlego. Fôlego. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados.
viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo e louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em tuas mãos. Guerreio louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. 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 Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Canta, igreja. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Aleluia! Esse louvor me fez lembrar que terça-feira o pastor Tony estava falando sobre Jó e como que o inimigo ele tenta tirar a nossa adoração. Primeira coisa que ele quer tirar a nossa adoração. E ele trouxe ali uns exemplos tão importantes que às vezes a gente lê na palavra do Senhor e não presta atenção aos detalhes. Mas o Senhor Deus nos fez para adorá-lo. E mesmo quando aparecem circunstâncias difíceis, Ele sempre vai prover um escape. Porque esse é o nosso Deus. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto,
acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, mas não das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá estabilidade. Este é o mesmo Deus. Este é o mesmo Deus. É o Deus do passado, é o Deus do presente, que nos prepara para o futuro. Não tem como eu ver esse Deus e continuar do mesmo jeito. Nós que já fomos salvos em Jesus, não podemos continuar do mesmo jeito. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus, entreguem-se a Jesus, porque Ele transforma. Esse é o Deus que nós conhecemos. E a gente pode cantar com o nosso coração, crendo que esse é o nosso Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens em chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse é o Deus que nós podemos louvar e adorar. A palavra hoje que nós vimos lá no grupo da igreja, falando sobre o coração enganoso. Você não vai ter dúvida quando você adorar ao Senhor. Teu coração não vai te enganar quando você se prostrar aos pés do Senhor. E hoje, dia de ceia do Senhor, essa próxima canção chama-se A Mesa. Nós somos convidados. Tem lugar na mesa. Quando Jesus diz a nós, tem lugar na mesa, porque Ele já nos perdoou. Porque nós podemos nos sentar. Nós podemos compartilhar o pão e adorar a esse Deus. Contra ti, contra o céu, fiquei. Me enchi de mim e me deixei levar. E escravos dos meus erros me
Louvado seja Deus. E nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Às vezes a gente lembra a mensagem como um todo, mas não o tema, né? Faz parte. E linkando este tema, curando, que Deus é quem cura as feridas da nossa alma, o nosso coração, ele pode estar nos enganando também. Porque também faz uma alusão, alma e coração. E quem se aproveita muito disso são os escritores, os compositores, os poetas, que eles pegam, né, e colocam lá. Pode reparar, tem muita música relacionada com o coração, com a alma. Vocês já viram? Aquela inspiração poética que muitos compositores têm, e tem alguns que têm muito bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Atenção, o seu coração está te enganando? Porque nós confiamos muito no nosso coração. Muitas vezes nós confiamos até demais. Mas nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7, diz o seguinte. Amém? Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós vamos orar mais uma vez, pedir a graça de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, a iluminação dele, para compreendermos as palavras reveladas a nós nessa noite. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós estamos diante de Ti e pedimos a Deus a Tua graça. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que sejamos, ó Pai, enriquecidos de todas as formas e principalmente, ó Deus, na parte bíblica, que tenhamos, ó Deus, o cuidado de interpretar as Escrituras, o cuidado, ó Deus, de estar transmitindo aquilo que o Senhor confiou a nós. Nos use nessa noite, ó Pai, nos capacite, em nome de Jesus, amém e amém. O autor de Hebreus, ele começa a citar o perigo de alguém que tem um coração endurecido pelo engano do pecado. Você pode conversar com algumas pessoas, a pessoa ela vai dizer assim, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo outro, ou eu discordo daquilo, por conta de que o coração dela já está corrompido. Como a Bíblia diz lá em Jeremias 29. O nosso coração, ele é enganoso e completamente corrompido. E o confiar nas nossas emoções, no que diz respeito ao coração, não é errado, mas eu não posso confiar cegamente nisso. Porque muitas vezes nós vamos tomar uma decisão baseado na minha emoção. Você sai para comprar, eu vou trocar de carro, vou comprar aquele veículo que eu tanto sonho, e você chega lá, você não tem condições de comprar, não, você sabe que a parcela não vai caber no seu bolso, mas eu estou movido pelas minhas emoções. Como eu sou muito almático, eu vou acabar comprando aquilo ali. E não é correto. Então a gente precisa analisar, orar, pedir para Deus da sabedoria, discernimento, para tomar uma decisão correta, não baseada nas minhas emoções. E a gente faz isso. Pensa que não, eu nunca fiz isso. Mas diariamente nós tomamos decisões baseadas no nosso coração. E lembre-se que o nosso coração é enganoso. Ele se engana. Ele se engana com mensagens, palavras, ele se engana com imagens. Nosso coração é enganoso. Quantas vezes pessoas não olham alguma foto de alguém em algum lugar, ele acha que está tudo mil maravilhas e não está, porque ali é apenas uma foto. A pessoa vai viajar, tira uma foto daquele mar bonito, lindo. Lembra daquela história? Aí o outro vai e tira uma foto de um outro mar mais lindo ainda, com peixes, águas cristalinas. Aí ele já começa a ficar triste. Poxa vida, eu queria estar lá, nesse mar. Aí eu olho assim, né, nas redes, eu acho tudo maravilhoso. Poxa vida, olha lá. Gente, às vezes você não, e tomara que não. Mas há muita gente que acredita. Nossa, você viu, ó, fulano tem isso, fulano é aquilo outro, olha que vida linda. Mas aí começa a endurecer o coração. E o autor de Hebreus, ele nos alerta sobre esse coração endurecido, principalmente para Deus. Principalmente para a obra de Deus.
E aqui vai citar o episódio que teve lá no deserto. Essa música Escape, que nós cantamos, fala também sobre isso. Que Deus também abriu um caminho em meio ao deserto. O povo de Israel, vocês lembram da história, estava no Egito, precisou sair, né, porque Deus abriu o Mar Vermelho, e muitos querem fazer alguma coisa que Deus não abriu e etc. Que foi lugar raso, que o milagre foi maior, né, se fosse assim. Israel viu os milagres de Deus, Israel visualizando tudo, mas ainda assim se rebelou contra Deus. Nossa, mas aquele povo era dureza, né? Aquele povo, nós não. Nosso coração é tranquilo, nós não nos rebelamos contra Deus e por aí vai. O nosso coração é enganoso. E a mensagem de Deus é muito clara. Olha, é preciso ouvir com fé e obedecer com gratidão. Eu tenho que ouvir por fé, viver por fé e obedecer com gratidão, com prontidão, porque o tempo de ouvir é hoje. Se hoje ouvirem a sua voz. Vamos lá. Deus ainda fala. Amém? E fala hoje, não é amanhã. Deus vai falar amanhã, mas primeiramente Deus fala hoje. Hebreus 3, 7 e 8 fala assim, ó. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a voz do Senhor, hoje, se é uma condição, tá? É uma condição, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como no tempo da rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Algumas versões, não sei se você está com a Bíblia aí, fala provocação. Alguma versão está assim? No tempo da provocação, porque o povo de Israel estava no deserto provocando o Senhor. O povo de Israel não estava passando por uma provação, eles estavam provando ao Senhor que Deus não seria capaz de fazer tudo aquilo que Deus fez. Olha, se nós estivéssemos lá no Egito, lá nós tínhamos pão, lá a gente tinha não sei o quê, lá nós tínhamos comida, e hoje nós não temos nada. E aí? Então eles começam a se rebelar contra Deus. Então por isso que as consequências que virão posteriormente é por conta disso. Por conta dessa dureza de coração contra Deus. Vamos reclamar com Moisés. Estava reclamando com Deus. Porque Moisés foi um líder que Deus levantou. Então eles estavam sempre querendo alguma coisa. Durante o tempo da provação no deserto. Porque eles estavam me provando. Deus estava dizendo isso. Aqui é Deus falando. E o Espírito Santo está falando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é atual. Hoje nós estamos ouvindo aqui, ouvindo a voz. Eu não vou endurecer a voz de Deus. Agora cuidado, viu? Muitas vezes nós falamos assim, eu preciso ouvir meu coração. Olha as frases, siga teu coração. Como? Meu coração é corrupto, meu coração é enganoso. Como que eu vou dar crédito total a um coração desse? Siga o teu coração. Você está bem? Você está tranquilo? Então faz isso aí mesmo. Não é assim. Nós precisamos consultar a Deus que sabe o nosso futuro, que já viu toda a história. A urgência é do hoje, não deixe para depois o que Deus quer tratar hoje, na nossa vida. O que eu tenho passado, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na escola, apesar das férias, o que eu tenho feito ali? Deus ainda fala, eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho sido um homem ou uma mulher de oração, porque Deus também fala na oração, eu falo com Deus e Ele também me responde. O endurecimento, o perigo do endurecimento do coração, é que quando nós adiamos a obediência, nos tornamos insensíveis. E aqui, irmãos, olha só, a insensibilidade, alguém fala alguma coisa, não toca mais. Meu coração está duro. Alguém fala alguma coisa, olha, eu estou passando por isso, tá bom. Olha, o irmão lá está com, se dane. Ouvimos muito isso. O problema é que um coração endurecido é contra Deus. Eu não tenho mais um coração de carne. Parece que meu coração ainda é um coração de pedra. Então, quando eu adio essa obediência, eu me torno insensível. Irmãos, o pecado ele vai tentar, de alguma forma, nos afastar do Deus vivo. E o pecado não entra do nada. Ele vem aos poucos. Ele vem aos poucos e quando, de repente, ele já se torna algo grande que eu não consigo mais dominar. Como a palavra de Deus diz lá em Gênesis, Deus falando para Caim, o pecado está sempre à sua porta. Cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você dominar esse pecado. Eu sou fraco. Não sei. Tantas palavras, né, bonitas nós criamos. Quantas desculpas. Mas é muito forte isso aqui. Eu não consegui. Sabe aquele negócio todo que ninguém acredita? Que quanto maior explicação, maior mentira. É isso aí. Então, a gente precisa ser sinceros com Deus. Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Fale comigo.
Eu preciso de alguma maneira tratar isso aqui. E Deus trata, Deus vai falar. Só que para isso Deus vai usar pessoas. E aí, eu não gosto, não quero. Porque não, eu quero que o Senhor fale na palavra. Não é só a palavra. Através de muitas pessoas também, lógico que você precisa peneirar e ter discernimento de espírito para ver se é de Deus ou não, porque senão o coração também engana. O coração da pessoa, eu estou sentindo algo aqui no meu coração, cuidado. Ai meu coração, é muito coração, hein? Tem que usar mais a moringa. Moringa é coisa, palavra feia, né? Usar mais a mente. O cérebro. Vamos lá. O que Deus tem falado a você? Hoje, você está aqui hoje, faltando 5 meses para 2026. O que Deus tem falado com você hoje? Qual área da sua vida precisa ser submetida à voz de Deus? Olha, estou com dificuldade aqui, neste ponto. Vamos trabalhar? Vamos. Mas se eu não quero, nada acontece. Se eu não quero, não vai acontecer nada, porque eu preciso também dar essa permissão. E segundo, o exemplo negativo do passado. Hebreus capítulo 3, versículo 9 e o 11. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Às vezes nós olhamos vidas que não conseguem descansar em Deus. Mas o que aconteceu? Aqui não estou falando de frases de efeito, tá? Nunca ajude um lascado, porque senão você vai se lascar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que às vezes a pessoa ela não vai entrar no descanso de Deus, porque ela nunca para ouvir a voz de Deus. Ela vai estar sempre colocando Deus à prova. Gente, quantas vezes nós nos colocamos Deus à prova? Nós falamos para Deus, Senhor, eu acho que não consegue fazer isso, eu vou ajudar. Eu preciso dar uma mãozinha, porque parece que o Senhor não entendeu. E muitas vezes nós estamos assim, colocando, tentando Deus, e aqui ele está falando dos antepassados, como eu disse aqui, aqueles que viveram no deserto, 40 anos, que era para ser quantos dias no deserto? 40 dias, por 40 anos. E tudo que eles precisavam, Deus supria. Tudo que eles precisavam, mas a murmuração era demais. Você vê lá em Números, capítulo 13, a murmuração do povo era demais. E isso irrita Deus. A murmuração, a reclamação irrita Deus. Às vezes irrita quem murmura, imagina Deus. Às vezes a gente fica murmurando por tudo. A comida está muito quente, a comida está muito fria. Ah, esse chuveiro que precisa trocar, está entupido. Ah, esse piso aí que nunca vai. Reclamando o dia inteiro. É um hábito. Esse hábito precisa ser cortado em nome de Jesus. Não é do dia para a noite. Senhor, me ajude a melhorar. Sim, mas aí eu vou fazer minha parte também. Parar de reclamar de tudo. Achando que o mundo está em dívida comigo. E aqui o autor cita o Salmo 95. Relembrando da rebelião no deserto. Israel viu os milagres, mas duvidou e murmurou. Resultado, não entraram no descanso de Deus, que era a terra de Canaã. Não entraram, não adianta. Então hoje, muitas vezes, se eu ficar rebelando contra Deus, eu não consigo descansar no Senhor. Salmos 37:5 fala o quê? Alguém lembra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas primeiro eu preciso me agradar do Senhor. Então muitas coisas que precisam ser linkadas para que eu possa entrar no descanso de Deus. Hoje, por exemplo, você acha que o mundo perturbado, o mundo que está sendo contra Deus, o mundo, o sistema que eu estou dizendo, rebelando contra Deus, vai entrar no descanso de Deus? Que está todo santo dia batendo de frente com Deus? Não tem como. É ilógico isso. Olha, eu estou todo dia contra a família, contra a instituição divina, contra a igreja, contra não sei o quê. Eu quero ir para o céu. Não vai subir. Como diz o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Eu preciso me arrepender, eu preciso, entender que o meu coração está sendo endurecido por quê? E pelo quê? Eu não vou alcançar o descanso de Deus. Não basta ver os milagres, é preciso responder com fé
e confiança. Às vezes Deus fez muitas coisas no nosso passado, na nossa vida. Muitos milagres, curas, salvação, muitas coisas. Hoje eu não vejo mais nada. Aí eu começo a questionar. Senhor, antigamente eu fazia, o que aconteceu? Eu estou em pecado? Eu estou não sei o quê? Eu preciso entender que a minha consciência me acusa. Irmãos, abrindo um parênteses, a consciência ela nos acusa. E eu preciso entender que há pessoas novas na fé que precisam de algo mais para que não caia, porque ela está olhando para cada um de nós. E se a nossa consciência está acusando, olha, estou fazendo isso aqui para a glória de Deus, eu faço isso aqui para a glória do Senhor. E se eu não estou fazendo, eu estou pecando contra Deus. O meu próximo, eu não quero saber. Olha, eu vou falar abertamente, eu vou beber aqui na frente dos irmãos aqui. E que se dane, eu não estou nem aí. Cuidado que tu vai ter o que merece também. Olha, eu falo palavrão mesmo, a Bíblia é contra falar palavrão, palavras torpes. Eu falo mesmo, direto e reto, umas pequenas coisinhas, sabe? E eu acho que não vai dar nada. Dá sim, dá sim. Com isso, pessoas, os pequeninos na fé que estão chegando agora, eles não vão confiar em alguém que fica falando palavrão toda hora, que fica bebendo, que fica fazendo um monte de coisa, que fica falando um monte de asneira por aí. Não tem como dar crédito, confiar numa pessoa assim. Porque isso lá em Coríntios fala a questão de consciência. Questão, olha, se vai ofender meu irmão, por que eu farei? Não vou fazer. É simples. Mas não, eu não estou nem aí, eu faço mesmo. E aí a conta chega, meu velho. A incredulidade sempre nos tira da rota do descanso e da promessa de Deus, como nós temos visto. A Bíblia está escrita também para o nosso conhecimento, a Bíblia está escrita também para a nossa compreensão e comunhão com a palavra e com nossos irmãos. Agora, se eu não quero isso, não quero aquilo, eu preciso rever as minhas prioridades, porque também o que a Bíblia fala, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o meu tesouro? Na obra de Deus? Não, não está. Em Deus, amo Deus. Não está também. Mas está onde meu coração? Onde os meus prazeres estão envolvidos? Onde o meu tesouro está? Ali o meu coração está colocado, ali, ó. Meu coraçãozinho está ali, ó. Deus está aqui no meio? Não está. Então, paciência. Por conta do coração é enganoso, o coração é corrompido. E vamos lá para o terceiro, o cuidado com o coração. Quem já fez uma cirurgia cardíaca aqui? Do coração. Eu já fiz. Eu tive que entender o processo. Aos 13 anos. Você sabe que serra todo você, assim. Serra tudo, abre, coloca o coraçãozinho para fora, né, Lígia? Aí você fica lá várias semanas ali, né? Aprendendo a andar, aprendendo um monte de coisa. Então não é só o coração. Mas aí tem um coração, né? Não estou falando aqui do cardio, mas eu estou falando de cuidar com o que está lá dentro, as emoções. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. Aqui está falando, cuidado. Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, mau, que qualquer coisinha quer, sabe, retribuir, fazer o mal com o mal. E a Bíblia, irmãos, está repleta repleto de ensinamentos para nós sobre isso. Incredulidade. Sabe o que é incredulidade? Eu não tenho fé. Isso é ser incrédulo. Eu não acredito. Não acredito. Incredulidade é isso. E se há pontas de incredulidade no meu coração, tudo isso vai passar para as minhas atitudes também. O coração pode se desviar mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro de uma comunidade de fé. O meu coração, ele tem essa capacidade de estar desviado aqui dentro. De não acreditar. Aqui está falando eu não acredito mais. A Bíblia foi escrita por um homem normal. E por aí vai. A incredulidade é vista aqui também como perversidade. Algo perverso. Algo que nos afasta de Deus. Porque Deus não gosta. A fé, ela precisa vir pelo ouvir a palavra de Deus. E Deus ama aquele que tem fé nele. Não fé na pessoa. Olha, eu tenho tanta fé em mim. E o alerta aqui, irmãos, é para todos. Não somente para os que estão fracos na fé. E aqui não é, vou julgar aquela pessoa. Não, vou ajudar aquela pessoa. Olha, ela não está bem, então vamos ajudar. Não é julgar a pessoa. Ficar falando vai resolver. É a mesma coisa quem comenta lá em rede social.
É um comentário, mais um comentário no meio de 300 milhões, não é irrelevante. Então precisamos cuidar com isso, cuidar com o nosso coração. Examine-se o coração. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm se alimentado do quê? Tem alimentado a minha fé ou a minha incredulidade? Às vezes nós acreditamos em tantas coisas. Não, eu acredito que isso funciona, mas eu não consigo acreditar que Deus faz. E aquele mesmo Deus que tirou o povo do Egito pode fazer hoje na nossa vida. Onde o meu coração está se afastando? Alguma coisa está puxando o meu coração. Eu estou indo, ó. O coração tem alguma coisa puxando, eu estou indo. E Deus vai ficando. Irmãos, cuidado. Quarto lugar, o poder da exortação mútua. Exortação a gente acha que é ficar falando rispidamente. Olha, você precisa mudar, você precisa sair disso. Não, a exortação é com amor. É derramada com graça. Há muitas pessoas, eu já tive muitos problemas na minha carreira cristã. Se elas chegassem lá do jeito que elas eram, eu nunca iria para a igreja. Porque chegava com rispidez ali, ó. Ou você vai não sei o quê. Não, tinha que ser brandamente, com amor. Orar por a vida da pessoa. O poder da exortação mútua, ou seja, é uma via de mão dupla. Deus nos chama para cuidar uns dos outros. Amém? Eu tenho cuidado uns dos outros ou só da vida alheia? Olha, fulano está assim, ó, você viu fulano? Por isso que a igreja, irmãos, a igreja tem pessoas pecadoras, sim ou não? Sim? Como assim? Claro que não. A igreja é composta de pessoas perfeitas, sem pecado. A igreja do céu, né? E alguns ficam colocando desculpas para vir nessa igreja, uma igreja perfeita, uma igreja que não tem nada. Ah, mas aquela igreja, se tivesse 5 milhões de igrejas só aqui em Araçatuba, pessoas passariam por 5 milhões para ver onde ia se encaixar. Não vai. Fique em casa que é melhor, porque como você é perfeito, santo, né? E não dá para adentrar onde você está, somente através do véu do Santo dos Santos, é difícil. Mas a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, lugar de pessoas que pecam. Então nós estamos assim, irmãos. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Uns têm mais, né, tempo de caminhada, outros nem tanto, mas pode ajudar, porque a ajuda mútua, a comunhão é um meio de graça que Deus nos dá para que nós mantemos firmes na palavra de Deus, firmes, não desanimando. Se você vê, por exemplo, não estou questionando, julgando ninguém. Hoje, você viu uma pessoa aqui que estava semana passada, hoje já não está. Eu não estou dizendo que é a igreja, tá bom? Não é isso. Mas a vida cristã da pessoa, como que é medida? Eu não quero comunhão com os irmãos. Alguma coisa está de errado aí. Eu não quero comunhão nem lá fora. Porque tem WhatsApp, tem um monte de coisa, né? Ligação e tal. Mas a comunhão é um meio de graça para nos mantermos firmes. E o pecado nos engana. E nós só percebemos isso quando nós andamos com irmãos que nos confrontem em amor. Quantas vezes pessoas chegaram confrontando a gente com amor? E dá para mudar. Não, eu concordo, não, verdade, vamos melhorar aqui, vamos melhorar. Só que tem gente também que nunca está melhor, nunca precisa melhorar. Daqui 5 anos precisa melhorar, daqui 10 anos precisa melhorar, daqui 30 anos precisa melhorar, daqui 80 anos já morreu, porque não está mais vivo. Mas é assim, nunca está melhor, nunca está bom. Quem te exorta hoje? Essa é uma palavra profunda, hein? Quem está te exortando hoje? Hoje, na sua vida. Quem te exorta? É a Bíblia ou é os influencers do Instagram? Meu Deus. Gente, vê quem é a pessoa que você segue. Eu não sigo ninguém, não adianta. Falou asneira, não tem como perder tempo ali, clicando, ouvindo baboseira. Não, para. Tem que questionar. Na filosofia tem chama a arte do questionamento. Questione. Ah, mas a pessoa fala muito bem. Mas quem é essa pessoa? Ah, não sei, nem em Deus acredita. Para. Eu estou seguindo ali, porque hoje é Instagram. Estou falando Instagram porque hoje é assim. Então pare, porque isso faz mal. Senão eu vou viver fora da casinha, vou viver, tudo que eu falo eu acredito. O outro, vixe, você está errado, eu vou para esse aqui. Aí daqui a pouquinho sai daqui para esse aqui. Quem que está me exortando? Quem que está me aconselhando? Quem que está falando ao meu coração? É a palavra de Deus? Ou eu estou sendo pastoreado por ateus, pastoreado por pessoas que não tem nada a ver com o cristianismo?
E aqui eu não estou falando de pessoas com doutrinas e matérias boas. Por exemplo, se você segue um professor de português muito bom ali, só fala nisso só. Não fica falando outras coisas, não fica jogando ideologias, não fica colocando aquilo que ele é. Não, ele fala aquilo que é para falar, pronto. Siga um professor de geografia, vai falar de geografia, pronto. Aí sim. Agora partiu daí e outras disciplinas, aí já não dá. Estamos ajudando uns aos outros a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus? Isso é para pensar, irmãos. Eu estou ajudando meu irmão a ouvir a voz de Deus ou não? Eu só critico. Ah, você não foi na igreja, hein? Só isso, mesmo papo. Ah, você não foi na igreja domingo, hein? Mas e daí? Então precisamos mudar a nossa concepção de ver as coisas, essa sensibilidade, porque o nosso coração fica endurecido. O nosso coração, por conta do pecado e por conta de falácias que nós vamos ouvindo, ele vai ficando endurecido, isso é natural. Mas a voz de Deus ainda ecoa hoje. Ele nos chama hoje para ouvir a sua voz. Deus nos chama hoje para crer nele, para obedecer nele, ele. Não endureça o seu coração no dia de hoje. Amém? Aprenda com o passado. Cuide do seu interior. Ande em comunhão. Comunhão com os irmãos. Comunhão. Não, mas eu tenho comunhão. Não é comunhão, tenho amizade com algumas pessoas. Comunhão é comum. Nhão é o quê? Comum é de comunidade. Inhão é o quê? É inhão. Então vamos lá. Hoje é tempo de responder a voz de Deus. Então hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o coração. Há muitas áreas que precisam trabalhar no nosso coração. Muitas áreas endurecidas no nosso coração. E hoje é o dia de abrir e crer novamente no Senhor e obedecer principalmente. Eu ouvi aquilo que Deus tem para a minha vida, mas eu preciso confiar e acreditar que o descanso de Deus, ele vem. Esse momento de descanso é necessário para as nossas vidas. A gente precisa desse refrigério. Deus, ele pode nos dar isso, Deus pode trazer isso para nós, mas eu não posso endurecer o meu coração. Eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar meus irmãos, eu quero estar sempre em comunhão, eu quero estar sempre ouvindo a voz de Deus para que eu não caia no engano do pecado, no enredo daquilo que não tem nada a ver com o Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, meu Pai, nos exorta, Senhor. A Tua palavra nos confronta com amor, porque nós sabemos que o Senhor deseja o nosso bem. O Senhor quer que cada um de nós sirvamos a Ti, ó Deus, com alegria e também tendo compaixão pelos outros, ó Pai. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo do Senhor, trabalhe em cada coração, trabalhe em cada vida, que sejamos, ó Deus, um povo conhecido como povo da fé, um povo que crê verdadeiramente no Senhor. E nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus.